A paz do Senhor, meus queridos irmãos, estamos chegando com mais uma mensagem da parte de Deus para compartilhar com os nossos queridos irmãos. E se você está chegando e não é inscrito no canal, se inscreva no canal, acione o sininho de notificação para que todas as vezes que nós tivermos aqui uma mensagem, você receba a notificação do YouTube. Sem mais delongas, vamos meditar na palavra de Deus. Hoje nós vamos meditar no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 16, versículo de número 31. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, versículo 31. Está escrito exatamente assim: E disse-lhes: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Repetindo, e disse-lhes: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Que Deus tenha misericórdia de nós. Meus queridos, o que nós temos aqui diante de nós é uma mensagem muito pregada, muito dita, muito falada, muito anunciada nos nossos cultos de evangelismo. E por que esta mensagem ela é muito pregada? É porque, na verdade, ela traz um conteúdo muito especial para a salvação de todos aqueles que creem. O verdadeiro evangelho de Jesus Cristo, ele tem como uma das suas bases a salvação. Ele salva. No momento em que você ouve e que você crê, você é salvo por ele. E nós vamos meditar nesta mensagem, neste dia, porque o que nós temos aqui? Em Atos dos Apóstolos, primeiro nós precisamos entender o contexto, o cenário que Paulo e Silas estavam vivenciando. Nós estamos aqui numa província dominada pelos romanos, como era de costume. Alexandre o Grande, ele dá como exemplo, e ele deixa como exemplo de sabedoria e de entendimento, agora como um grande guerreiro que era Alexandre o Grande, um grego, ele quando morre, ele deixa esse conceito, ele deixa esse legado. Agora não mais aquelas nações que eram poderosas, não mais elas matam, exterminam todos os seus inimigos e adversários, quando eles invadem as suas cidades, as suas muralhas e destrói tudo. Não, Alexandre o Grande ensina que agora eles podem manter os povos vivos, porém agora esses povos vão trabalhar, vão produzir e vão pagar impostos dentro da sua própria cidade. E algumas coisas ali, alguns costumes, algumas tradições, era até permitida pelos invasores. E nós vemos, por exemplo, o Zaqueu, né? Ele era um cobrador de impostos, por isso, sendo ele judeu, os irmãos judeus odiavam ele, porquanto ele trabalhava para os romanos dentro do seu país, cobrando altíssimos impostos. Mas vamos voltar para cá para o texto que nós lemos. Então, a Bíblia vai dizer que Paulo e Silas estão subindo, estão indo a orar. No horário costumeiro, a hora nona. Todo judeu, todo servo de Deus dentro daquela época orava nesse momento. Você vai ver Pedro subindo, Pedro e João subindo ao templo para orar. Era a hora nona, a hora de oração. E diz a Bíblia que Paulo e Silas passavam por aquele local diversas vezes. E uma, duas vezes ele não se conteve. A Bíblia diz que ele ficou perturbado ao ver uma jovem dizer: esses homens que passam por nós, que anunciam a salvação,
são servos do Deus Altíssimo. E outra vez ela repetia: esses homens que passam por nós, que nos anunciam a salvação, são servos do Deus Altíssimo. E a Bíblia diz que isso perturbou por demais o apóstolo São Paulo. E ele volta e ele estende a mão sobre aquela mulher e ele repreende aquele espírito maligno, adivinhador, um espírito de adivinhação que estava sobre aquela mulher. Veja bem, nós vivemos em dias em que nos nossos dias atuais, nós vivemos diante de uma comunidade que se diz cristã, que se diz profetisas e profetas, que vivem adivinhando o que vai acontecer no dia de amanhã, né? Lá atrás, a Bíblia nos ensina que essa adivinhação ela era proveniente de um espírito adivinhador que estava dominando, possuindo o corpo e a mente daquela mulher. Por isso ela adivinhava. E ela diz que, ela vai dizer que, a Bíblia vai dizer que isso incomodou Paulo. E Paulo volta e expulsa aquele espírito, né? Um espírito de adivinhação. A Bíblia diz que o dia de amanhã pertence ao Senhor. Nós ficamos paralisados com tantas e tantas profecias que nós temos, tantos profetas que nós temos nos nossos dias, e nenhum deles profetizou a pandemia que assola não somente o mundo, mas também, por consequência, o nosso país. Enfim, Paulo e Silas expulsam aquele demônio, só que por conta disso eles são tremendamente repreendidos, porque aquela mulher era uma fonte de lucro para aqueles maiorais, para aqueles homens daquela cidade, que usavam aquela mulher com aquele espírito de adivinhação para adivinhar a vida das pessoas, para que eles então conquistassem o seu lucro. E aí eles vão reclamar, eles vão se queixar de Paulo e Silas, e acaba que eles são presos, eles vão presos pelos romanos e são levados à praça e são espancados, são chicoteados, né? E a Bíblia diz que depois eles são levados para a prisão. E aí diz o texto a partir do versículo 25, em Atos capítulo 16, que nós estamos falando, o versículo 25 em diante, a Bíblia diz que eles, perto da meia-noite, Paulo e Silas cantavam, oravam e cantavam hinos na prisão. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos na prisão. E diz a Bíblia que imediatamente as estruturas daquela prisão foram abaladas. Houve então ali um grande terremoto e abalou as estruturas e desprendeu das correntes Paulo e Silas. E diz a Bíblia que quando o carcereiro ele acorda, ele fica apavorado, porque não havia luz, porque a luz estava apagada devido ao movimento das estruturas. E nós sabemos que naquela época não se usava energia elétrica como nós usamos hoje. As lamparinas eram depositadas na parede, lamparinas que eram sustentadas pelo azeite. Então estavam ali as lamparinas, em outras localidades, em cavernas, em lugares mais subterrâneos, se usava até ainda aquelas tochas, tudo coisa da época. E diz a Bíblia que quando o carcereiro despertou, que ele viu que estavam aquelas estruturas todas abaladas e que os prisioneiros supostamente poderiam ter fugido, diz a Bíblia que ele pega a espada e ele vai se suicidar. Ele vai se matar naquele momento.
quando ele ouve um grito, Paulo grita, dá um brado: não faças isso, não cometa nenhum mal a você mesmo. E aí diz: aqui é que eu quero chamar a sua atenção. É aqui, a partir daqui, que nós vamos fazer a nossa meditação. Porque dentro desse conceito, quando ele pega essa espada e que ele imagina tirar a sua própria vida, nós precisamos entender o contexto da história. Qual era a cultura, qual era a cultura que, na verdade, regia os romanos. Ele sabendo, se ele tivesse querendo tirar a sua vida, imaginando que ele iria morrer por conta daquela situação que ocorreu, então não havia necessidade. É o mesmo paralelo que podemos fazer quando Elias ouve, após destruir os profetas de Baal, ele ouve de Jezabel, um recado de Jezabel, que assim como ela disse: me façam os deuses se amanhã, nesse mesmo horário, também eu não fizer a mesma coisa que você fez aos meus profetas. Porém, a Bíblia fala que Elias foge para o deserto e vai para debaixo de um pé de zimbro, e ali ele começa a lamentar, chorar e angustiar-se por conta do fato ocorrido. E diz a Bíblia que ele pede a morte, porque ele diz: eu não sou melhor do que os meus pais. E aí nós podemos imaginar, ora, se Elias queria morrer, por que então ele não ficou lá esperando Jezabel para ele ser morto? Parece um disparate, parece uma confusão mental. É exatamente o que está acontecendo com Elias, porque ele está entrando numa fase depressiva. Mas não é esse o nosso assunto. Só usei desta passagem para te elucidar, para te mostrar que está acontecendo quase a mesma coisa aqui. Se o carcereiro fosse morto pelos romanos por ter permitido que Paulo e Silas e os outros presos tivessem fugido, então se ele fosse morto por eles, pelos romanos, ele não precisava se matar, ele podia se poupar essa dor de ele mesmo tirar sua própria vida. Mas eu quero te mostrar o que na verdade está acontecendo. O que está acontecendo é que havia um procedimento entre os romanos que, se porventura aquele cidadão, aquele soldado, aquele guardião, aquele que tinha um compromisso, você vai ver nos textos anteriores, que eles vão dizer a ele que ele tomasse muito cuidado, que ele tivesse muita atenção para que eles não fugissem, devido à importância que era sacrificar, punir aqueles homens de Deus que anunciavam a salvação. Então, isso é para nós entendermos o quanto a salvação é necessária, o quanto ela é importante e o quanto ela é preciosa. Nenhum de nós, ninguém consegue alcançar a salvação por méritos próprios. A salvação é a misericórdia de Deus estendida até o ser humano. A salvação, a Bíblia fala em Efésios 2:8, que pela graça nós somos salvos mediante a nossa fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Diz a Bíblia lá no texto que não vem das obras para que ninguém se glorie. É um presente de Deus a salvação. Não há nada que eu possa fazer, nenhuma obra, indulgência, não há absolutamente nada que eu possa pagar, nenhum valor monetário, moeda em circulação, não há nada que eu possa fazer com as minhas próprias obras para que eu possa ser salvo. A única coisa que eu preciso é crer. Isso está aqui, no meu intelecto, no meu livre-arbítrio, no meu livre direito de escolha. Então, quando ele pega aquela espada e que ele vai tirar sua própria vida, Paulo dá um grito.
não faça nenhum mal a você mesmo. Mas por que ele queria tirar a vida dele? Porque, segundo o costume dos romanos, se aquele homem, qualquer cidadão, qualquer romano, qualquer soldado que falhasse numa questão dessas, ele não seria sacrificado antes de sua família. Então, primeiro seria sua esposa, seus filhos, seus netos, toda a sua parentela. E é exatamente isso que esse homem está fugindo. É exatamente isso que ele não quer ver. É exatamente esse medo que agora se apossa dele, porque ele sabia que se eles tivessem fugido, o castigo seria muito maior do que ele tirar a sua própria vida. Mas sim ele vê com seus próprios olhos que a vida da sua família, dos seus filhos, seria tirada como castigo para que ele pudesse então nunca mais, e sim, depois sim, a sua vida seria tirada para que ele pudesse entender então o perigo, o que ele fez para permitir que isso viesse a acontecer, o preço que agora ele haveria de pagar. Porém, Paulo, quando dá um grito, ele vai dizer, olha que revelação está nesse texto, ele vai dizer, porque o cidadão, o romano, o carcereiro pergunta para ele, o que eu tenho que fazer para ser salvo? Olha, o romano, ele não crê em Jesus, ele não crê na palavra de Deus, ele não é cristão, ele é pagão. Mas o que ele diz? O que eu tenho que fazer para ser salvo? Ou seja, ele se refere à salvação exatamente do castigo que ele e toda a sua casa haveria de sofrer. Por isso ele diz, o que eu tenho que fazer para ser salvo? Salvo da morte, salvo deste crime, dessa chacina que vai ocorrer na minha família. E aí Paulo responde para ele, como Jesus sempre fez. Jesus quase nunca respondia às perguntas que lhe faziam. Ele sempre respondia com uma outra pergunta. Então, olha o que ele diz. Paulo vai responder para ele, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Aqui tem uma grande revelação, porque Paulo não está dizendo crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a sua casa. Não, ele está dizendo exatamente a resposta que atendia todo aquele conflito, aquele medo daquele homem. Porque ele está dizendo, crê no Senhor Jesus Cristo, e quando ele fala Jesus Cristo, ele está se referindo àquele que ressuscitou. Não é mais Jesus o Nazareno. Agora Paulo está se referindo a Jesus, que ressuscitou o terceiro dia e que disse em Mateus capítulo 28, versículo 18, é-me dado todo o poder no céu, na terra, ou seja, em todo o universo. É dado o poder a Jesus, porque ele venceu a morte ao ressuscitar o terceiro dia. Ele venceu o medo, venceu todas as coisas. E por isso que ele dá esta palavra aos seus discípulos, para que eles agora avancem e continuem na pregação do Evangelho. Agora ele vai dizer, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Olha o prenome aqui, o pronome. Ele vai dizer, será salvo tu e a tua casa. Ele não se refere à casa, às paredes, aquela estrutura de alvenaria na qual aquele homem se refugia todos os dias ao voltar para casa. Não. Paulo se refere agora exatamente à árvore genealógica daquele homem. Paulo está falando que seria salvo não somente ele, mas também toda a sua parentela. Todos aqueles que estavam debaixo do seu governo,
todos aqueles que estavam debaixo da promessa patriarcal. Veja o que diz o Salmo de número 112, no versículo 1, versículo 2, o salmista vai dizer: bem-aventurado o varão ou o homem, né, que teme ao Senhor e em seus mandamentos tem grande prazer. Olha só, na sua palavra tem grande prazer, no seu evangelho tem grande prazer. Aí ele vai dizer no versículo 2, a sua descendência será poderosa na terra. Tá vendo? Ele se refere, a bênção se estende à árvore genealógica. A bênção se estende sobre a parentela, sobre aqueles que virão. Você está entendendo? Uma atitude sua, uma atitude minha, uma atitude nossa, pode fazer toda a diferença na nossa casa, na nossa família, no nosso seio familiar, sobre os nossos filhos, sobre a nossa descendência, sobre as nossas gerações vindouras. Então, você vai ver também, no livro de Salmos também, no capítulo 27, ele vai dizer que bem-aventurado é o varão que teme ao Senhor. E ele vai dizer que ele é como a árvore plantada à beira do ribeiro. Ele vai dizer que a sua mulher será como a árvore plantada à beira do ribeiro, cujas folhas não caem, dá o seu fruto na estação certa, tudo quanto fizer prosperará. Ele vai dizer que os seus filhos é como flechas na mão do guerreiro ao redor da mesa. Está entendendo como as promessas de Deus não somente são para nós, quando cremos, mas elas são também, elas estão estendidas sobre os nossos filhos, sobre a nossa família, porque como patriarca da nossa família, os nossos atos vão abençoar ou vão amaldiçoar. Lembra também daquele homem chamado Acã, que desobedece a Deus no momento em que Josué estava enfrentando uma batalha e ele acha no meio dos destroços do monturo uma capa e algumas pedras preciosas dos romanos que foram mortos pelos judeus. E agora, o que ocorre? Os israelitas levam todo aquilo que o Acã leva, na verdade, tudo aquilo que Deus falou para não levar. E ele esconde debaixo da sua tenda. E lá no capítulo 6 de Josué, a Bíblia diz que eles subiram para lutar contra os inimigos, e os inimigos, sendo em menor quantidade, número muito menor, venceram a batalha. 1, 2 vezes, até que Josué se perturbou e foi buscar orientação com Deus. E quando ele vai até Deus, Deus fala para ele o que estava acontecendo. O pecado estava entronizado ali. E quando lançaram sorte, caiu sobre Acã. E diz a Bíblia que Deus manda matar toda a sua família, não somente ele, toda a sua família, até mesmo seus animais, para ver como a maldição se estendeu. O que podemos chamar, sim, isso sim, de maldição hereditária. Estendeu sobre os filhos, sobre a árvore genealógica daquele homem, sobre a sua parentela, porque ele era o patriarca daquele povo. Então, voltando para o texto, Paulo então diz para ele: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a sua casa. E diz a Bíblia que ele creu. No momento em que ele creu, diz a palavra de Deus que ele é levado até o seu lar, até a sua casa. Agora sim, a sua casa. Você vai ver no versículo seguinte, me parece que no 32, a Bíblia vai dizer
que ele leva Paulo e Silas até a sua casa, não é a tua casa. Veja só, que coisa tremenda. Então ele leva até a sua casa, ou seja, as paredes até aonde ele morava, as paredes de alvenaria, e lá está a tua casa, dentro da sua casa está a tua casa, a sua parentela, aqueles que haveriam de ser salvos. E por conta da fé que esse homem depositou no nome de Jesus Cristo, a Bíblia diz que toda a sua parentela foi salva. Eu quero chamar a sua atenção para os nossos dias mais uma vez. Eu tenho batido muito nessa tecla, porque eu acredito que nesse momento nós, pastores, homens e mulheres de Deus, pessoas que têm compromisso e que conhecem a palavra de Deus, nós temos o compromisso de não se esconder numa caverna, mas sim de levar até aos povos, as pessoas, as comunidades, sejam elas cristãs ou não, sejam elas evangélicas ou não, nós precisamos levar uma palavra de esperança, de confiança, de amor, e uma palavra que vá fazer com que essa pessoa que ouve, que vê, ela se anime e ela deposite a fé dela no nome de Jesus Cristo, que é o nome que está sobre todo nome. Paulo vai dizer isso em Filipenses capítulo 2, versículo 5 em diante. Ele vai dizer: portanto, irmãos, que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, nosso Senhor, que sendo Deus, não usurpou da sua glória, antes se humilhou a si mesmo e em forma de homem, obedeceu a Deus até a morte e morte de cruz, pelo que foi-lhe dado um nome, versículo 11, que é sobre todo nome, o qual todo joelho há de se dobrar e toda língua há de confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ora, esse texto é muito tremendo, mostra o exemplo de Jesus Cristo para nós. Então, você, mulher de Deus, você, homem de Deus, que conhece a palavra, quem sabe essa pandemia, esse confinamento, e ainda que não seja esse propósito, mas a Bíblia diz que Deus transforma maldição em bênção. Então, que tal nós voltarmos aos primórdios, aos primeiros passos da igreja primitiva? Que tal você começar a fazer culto dentro do seu lar com a sua família? Começar a anunciar o evangelho? Quem sabe este marido que não é cristão, que não é crente, que não se converteu ao evangelho, que a sua fé não é depositada no nome de Jesus, ele não se rende aos pés de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Quem sabe esta mulher, da mesma forma, não se rende ao evangelho de Jesus Cristo? Quem sabe este filho que está afastado, que está desviado, esta filha? A Bíblia diz que todas as coisas cooperam e contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, os quais são chamados pelo seu decreto. Nós temos que confiar nisso. Então, eu quero deixar essa palavra de esperança, de encorajamento para você que me ouve, que me vê e que possa assimilar isso, não acreditar, não crer que isso é o fim. Não, não é o fim. Mas quem sabe Deus não quer falar conosco, não quer nos usar dentro do nosso lar, já que não podemos congregar numa congregação, numa igreja. Olha, a Bíblia diz ainda, em 1 Coríntios, no capítulo 14, no versículo 10, está escrito que no mundo há muitas vozes, mas nenhuma delas é sem significado. Creia que Deus está falando conosco, que Deus tem um propósito em tudo isso e que Ele está no controle de tudo isso. É assim que eu creio, que Deus não perdeu o controle, que Ele está no domínio, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, os quais são chamados
pelo seu decreto. Cultua a Deus na sua casa, no seu lar, reúne a família, fala do amor de Deus, renove sobre eles a esperança, a fé. Fale com eles desse amor de Cristo, desse amor verdadeiro que pode mudar o mundo, que pode mudar a todo aquele que crê. Que Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus Cristo. Se você não é inscrito no canal, mais uma vez eu te digo, inscreva-se. Se você entendeu que esta mensagem ela tem o poder de transformar vidas e que pode alcançar os seus, compartilhe. E não esqueça de acionar o joinha para que você seja notificado todas as vezes que nós tivermos uma palavra da parte de Deus. Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus.